salário maternidade, né? Ela, ficando grávida, vai ter direito àqueles 4 meses de afastamento, onde ela vai receber um salário mínimo. Eu lembro, todos esses benefícios previdenciários são com base em um salário mínimo. Então, o salário maternidade também, desde que ela pague 10 contribuições mensais, desde que ela cumpra essa carência de 10 contribuições, ela terá direito ao salário maternidade. O auxílio doença, importante, né? O auxílio doença envolve acidentes, envolve a quebra, o sujeito quebrou uma perna, caiu de um andaime, se acidentou, um acidente de veículo, enfim, ele vai ter a cobertura previdenciária desde que ele tenha 12 meses de contribuição. A aposentadoria por invalidez também exige 12 meses de contribuição, e aí há benefícios que não são diretamente para o empreendedor, mas são para a sua família, que são a pensão por morte e o auxílio reclusão, caso ele seja preso. Sua família receberá um salário mínimo, e nesses 2 casos não há carência, carência zero. Então, uma pergunta que é feita também com muita frequência. Esse empreendedor, caso queira uma proteção maior, caso ele queira cobertura com base em 2 salários mínimos ou 3 salários mínimos, ele pode? Ele pode, ele tem esse direito, só que ele vai ter que fazer um recolhimento em separado. Então, por meio da guia, que se chama DAS, ele vai recolher lá os 11%, e ele vai ser obrigado a recolher a diferença desses 11% para 20% sobre um salário mínimo, o primeiro salário mínimo, e 20% sobre o segundo ou sobre o terceiro, que ele queira ter como benefício a mais. Então, a grosso modo, ele vai recolher 20% sobre um salário mínimo, 2 ou 3. Parte dele como DAS, parte dele como guia da Previdência Social. Então, ele deixa de ter um benefício previdenciário de pagamento de 11%, ele deixa de ter o pagamento previdenciário dele, a contribuição dele reduzida para 11%, ele passa a pagar 20%, mas ele mantém todos os outros benefícios tributários, as isenções, a taxa zero para abertura de empresa. Eu me esqueci de falar isso, né, no início, mas é bom lembrar. O ato de registro desse empreendedor está totalmente isento de taxa. Qualquer que seja a instância, a taxa para abertura e para o registro e para o funcionamento desse empreendedor individual é zero. Não pode ser cobrada nenhuma taxa, seja pelo município, seja pela União, seja pelo Estado. Então, esse empreendedor, que é uma cobertura maior, ele mantém o benefício da taxa zero. Enfim, todos os outros benefícios, nós vamos ver aqui benefícios bancários, participação em licitações, ele agora recolherá a Previdência como um contribuinte comum. Então, ele recolhe os 11%, só consolidando, pela guia do empreendedor individual, que se chama DAS, e o restante das contribuições ele vai recolher pela guia comum da Previdência Social, que se chama GPS. Ao recolher sobre essa base maior, ele volta a ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, os 30 anos de contribuição, é bom lembrar. E aí algumas perguntas que a gente já recebeu aí no decorrer desses meses, que a gente traz aqui para a videoaula, que vão esclarecer dúvidas de muitas pessoas. Então a primeira, todas elas relacionadas à aposentadoria. Caso eu decida deixar o meu negócio parado por alguns meses, posso permanecer como empreendedor individual, recolhendo os mesmos valores? Pode. Como eu disse, você quer suspender a atividade, sua atividade não deu certo, ou até mesmo em caso de fechamento do empreendimento, você pode manter a contribuição de 11% sobre um salário mínimo. Né? E você continua a ter os benefícios e continua tendo aquele horizonte ali para aposentadoria por idade. Caso eu decida encerrar a atividade, terei que recolher INSS como facultativo, pagando 20% sobre o salário mínimo, ou posso pagar os 11% e permanecer como empreendedor individual? Pode pagar os 11%, mas não é mais empreendedor individual, sua empresa foi fechada. Mas você é um contribuinte diferenciado da Previdência, que vai ter direito ao recolhimento dos 11% e aqueles benefícios aos quais nós nos referimos aqui à frente. Tenho 60 anos e nunca contribuí para a Previdência. Me inscrevo como empreendedor individual. Como tenho que ter 180 contribuições mensais, isso significa que só posso me aposentar por idade com 75 anos de idade? Exatamente. Tá? São cumulativas as exigências. 60 anos e 15 anos de 65 anos e 15 anos de contribuição. Então,
tem que haver as duas condições têm que ser supridas. Tenho um emprego como assalariado e já tenho desconto pelo teto do INSS. Caso me inscreva como empreendedor individual, para poder vender para pessoa jurídica, por exemplo, como fica a contribuição para o INSS? Terei que recolher os R$ 51,15? Nesse caso, vai haver o recolhimento, mas você pega esse comprovante, leva na sua empresa, já que você já recolhe lá pelo teto, leva na sua empresa e a empresa vai deduzir do valor que ela recolherá de você, que ela reterá de você. Não haverá bitributação, não pode haver bitributação. Né? É bom pegar esse exemplo e usar para uma série de outros. Né? Qualquer pessoa, o fato de uma pessoa ser empregada, ter um vínculo empregatício, não influencia na decisão dela de ser empreendedor individual ou não. Ela pode ser empreendedor individual, não impede. Né? Só que, para que o benefício dela, previdenciário, como empreendedor individual, se junte ao benefício previdenciário dela como empregada, é necessário, é forçoso que ela recolha os 9% de diferença, além dos 11% que ela recolherá como empreendedor individual. Para que ambas as contribuições se juntem e façam diferença no final das contas dela para fins de aposentadoria, para fins de auxílio maternidade, para fins de auxílio acidente, auxílio doença, etc. Então, é bom lembrar, a contribuição como empreendedor individual ela é isolada das demais contribuições. Ela só se junta às demais contribuições se ela for complementada pelos 9%, e aí ela passa a ser uma contribuição comum, uma contribuição ordinária, aí elas se juntam e passam, formam um bolo que vai refletir em todos os benefícios que esse empreendedor, no caso, esse trabalhador empreendedor tem direito. E a saída do regime? Né? É bom lembrar, lá no início, quando a gente fala de quem pode ser empreendedor individual, a gente tem que lembrar que em não podendo e não cumprindo os requisitos, seja porque fatura um pouco mais, seja porque tem mais de um empregado, ele pode ser microempresa optante pelo Simples, que tem uma condição tributária muito diferenciada, né, muito boa. Que é o caso que vai acontecer quando ele sair, quando ele extrapolar, por exemplo, o limite, quando ele tiver mais de um empregado, quando ele receber um sócio, enfim, ele vai se tornar microempresa optante pelo Simples Nacional. E aí não é nenhum fim de mundo. Ele vai recolher 4% sobre a receita bruta se for comércio, 4,5% se for indústria e 6% se for prestador de serviços. Né? E aí, serviços de natureza comum, como os que podem optar pelo empreendedor individual. E a contribuição previdenciária dele já está dentro dessa alíquota paga. Então, assim, são alíquotas plenamente razoáveis e o que muda efetivamente serão ali as obrigações burocráticas, alguns livros a preencher, mas no final das contas a gente entende que é isso que todo empreendedor quer, né? Crescer. Passar de empreendedor individual para micro, de micro para EPP, de EPP para média, de média para grande. Essa é o desejável, né, para qualquer empreendimento. Então, só reforçando, não vai ser nenhum fim do mundo tributário se esse empreendimento extrapolar, por exemplo, o limite e passar a ser uma microempresa optante pelo Simples Nacional. Quando pode ser feita essa opção? A legislação trouxe o dia 1º de julho como o início do programa do empreendedor individual, início das opções. Só que, como eu disse no início, são muitos sistemas de informática interligados. São muitas instâncias, são 3 esferas de governo, são 27 estados, 27 juntas comerciais. Quando o sistema começou a ser... na finalização desse sistema para entrada no ar, vários problemas de conexão, de segurança surgiram, o que impossibilitou que o Brasil inteiro tivesse acesso ao registro como empreendedor individual no dia 1º de julho. Em termos práticos, só o Estado, só o Distrito Federal é que pôde usufruir do sistema para registro do empreendedor individual no dia 1º de julho. Até o fim do mês de julho, o Ministério do Desenvolvimento, que é o grande responsável pela formatação desse sistema, então até o fim de julho o Ministério do Desenvolvimento tem informado que Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo vão estar aptos a fazer os seus registros. E a partir daí, num cronograma que está sendo definido para os outros 23 estados, de tempos em tempos, de acordo com a nova formatação
de